Bom, então é isso aí, pessoal. Pastor Tiago, professor de teologia, você está no nosso canal, o canal Praxis Teológica, a sua opção teológica no YouTube. Eu vou chamar nossa vinheta e já retorno para nós entrarmos no assunto de hoje. Muito bem, o assunto de hoje eu quero fazer uma abordagem onde eu vou, de certa forma, analisar de forma crítica uma declaração do arqueólogo pós-doutor adventista Rodrigo Silva. Eu quero esclarecer que não é nada pessoal, é uma análise crítica à informação que ele traz enquanto acadêmico. Então não estou levando isso para o lado pessoal, não é essa a nossa intenção aqui. Mas sim fazer uma análise crítica teológica a respeito das informações que ele traz nessa sua palestra. Esse vídeo já é um vídeo antigo, muito tempo atrás, o Dr. Rodrigo Silva ele deu uma palestra em Dallas, nos Estados Unidos, onde, de certa forma, ele, com base no livro de Jó, ele fez uma análise abordando a origem do mal. O vídeo tem este título, A Origem do Mal. E num certo momento da gravação, ele traz informações que me são desconhecidas. Ele, enquanto acadêmico, enquanto um cientista, um arqueólogo, alguém muito libado, realmente detém aí uma grande formação, um currículo formidável. Então, assim, a gente tem que respeitar isso. Realmente, ele é um acadêmico que possui um currículo, uma vida acadêmica respeitada. Então, aqui é uma análise da abordagem do assunto teológico que ele traz nessa sua palestra. Eu vou colocar o vídeo e aí em seguida a gente volta abordando os pontos aqui a respeito daquilo que ele vai dizer. Eu vou colocar no vídeo e depois a gente segue fazendo aqui essa análise crítica a respeito das informações que ele traz. Eu vou colocar o vídeo na tela. Capítulo 1, verso 6. Eu não esqueci do problema, não. Ele vai ser resolvido em Jó. Num dia, capítulo 1, verso 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deixa eu explicar esse verso para vocês. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Você sabe que Satanás, ele é o querubim cobridor. O que significa isso? A luz de Deus, gente, é tão imensa, tão imensa, tão imensa, que mesmo anjos perfeitos não conseguem suportar a glória de Deus sem um filtro. Sabiam disso? Mesmo no universo sem pecado. Então havia um grupo de anjos chamados querubins, que eram anjos cobridores. Eles abriam as asas. Com duas asas eles abriam. Outras eles cobriam o rosto. Para que eles abriam as asas? Deduz por quê? Quando a glória de Deus ia manifestar, os querubins abriam as asas. Para a glória não ofuscar os outros. Olha o privilégio que Satanás tinha, Lúcifer na época. Ele era um anjo cobridor, um anjo querubim. Com duas asas ele cobria os olhos, e com a outra cobria. Agora Moisés, que depois do pecado viu Deus pelas costas, ficou com o rosto brilhando tanto, que o povo pediu Moisés para colocar um véu. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo e deixava um rastro de luz. E quando ele fez a Terra cair em pecado, ele não perdeu acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual a Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu no pecado. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. E outra, mesmo hoje, embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo na porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá. Né? Ele foi expulso. Ele ficava na porta. E aí o White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Jesus falou assim, veio até a porta, falou assim, você não está arrependido. Eu vou conversar com o Pai. Bom, então você viu aí as declarações do arqueólogo Rodrigo Silva. Mais uma vez eu quero reforçar, nada pessoal contra o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é um pastor adventista, formado em teologia, formado em filosofia, formado em arqueologia. Ele é pós-doutor com livros, obras publicadas, faz muitas consultorias, aparece em telejornais, aparece em rádios, podcasts, etc. e tal. Tem uma grande gama de seguidores no YouTube, no Instagram, etc. e tal. Então não é nada pessoal contra o Rodrigo Silva, mas olha as informações que ele traz nessa sua palestra. E aqui eu quero frisar, ele não está fazendo análise, ainda que ele poderia, mas é complicado, porque eu vou abordar as questões teológicas que ele está colocando nessa sua palestra. Então pontos como insistir que Lúcifer seria o nome originário desse anjo caído, isso é um erro. Informações como os querubins exercem como função
filtrar a glória de Deus quando a mesma se manifesta no universo, abrindo suas asas para fazer esse filtro, seria algo insignificante. Eu também desconheço essa ideia. Informações como o ápice, né, dessas informações que ele traz. Você sabe que em cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa informação ela é muito esquisita, sendo ele um arqueólogo que faz afirmações com base em evidências, em fatos. Essa afirmação, sinceramente, eu fiquei desapontado, entristecido com tal informação. O diabo mostrando arrependimento, abordando os anjos na porta do santuário e pedindo para que os anjos intercedessem diante de Jesus para dizer que ele estava arrependido, também eu considerei algo completamente inaceitável. Mas eu vou colocar alguns slides e vou trabalhar essas fundamentações com vocês, para você ver que não estou aqui querendo fazer fama em cima do Rodrigo Silva. Não é nada disso, é uma abordagem teológica e uma análise crítica daquilo que ele está afirmando, porque ele fez afirmações. Então vamos lá, eu vou colocar nos slides e a gente vai abordando aqui esses pontos. Vou colocar os slides na tela. O primeiro ponto que eu passo a abordar com vocês é, apesar disso aqui não ser assim o ponto central da nossa análise crítica, mas veja, Satanás era um querubim. Esse entendimento ele procede do texto de Ezequiel capítulo 28, do verso 14 até o verso 16. Eu coloquei o texto no slide para mim poder estar lendo com você. Olha só o que está escrito. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. O primeiro argumento que a gente vai usar é o seguinte: não é consenso entre a academia, os estudiosos, eruditos, de que esse texto aqui, ele se refira a Satanás. Porque contextualmente, o texto está sendo aplicado ao rei de Tiro. Então, para você quebrar esse entendimento, você tem que espiritualizar as informações do verso 14 e do verso 16, para poder fazer esse tipo de aplicação. Mas, admitindo que seja, vamos colocar a probabilidade de que seja. A maioria das traduções a aplica como sendo um querubim da guarda ou protetor, querubim protetor ou querubim da guarda ungido. E não querubim cobridor, como ele fez a aplicação, passando a ideia de que, pelo texto, a informação do texto e no contexto, eles estão exercendo aquilo que lhes é de função, que é abrir um par de asas para filtrar a glória de Deus quando a mesma há de se manifestar no universo. Então, também não bate essa informação que ele traz. Mas também vamos admitir que em alguns textos os querubins são associados a cobrir, por exemplo. 1 Reis capítulo 8, verso 7. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca da aliança, e cobriam a arca e os seus varais por cima. Mas há uma diferença. Eu vou voltar aqui na gravação e vou comentar com vocês. Há uma diferença muito grande entre um querubim, um ser limitado, nesse antropomorfismo. Eles filtrarem, por exemplo, a arca da aliança com suas asas, ou cobrirem a arca da aliança com as suas asas, porque a arca seria algo restrito e algo não tão imenso quanto nós tentarmos medir a Deus. Então, é uma diferença assim absurda. Então, mesmo que exista essa possibilidade, não dá para associar e para fazer disso um dogma ou doutrina dizendo que os querubins são seres cobridores. É uma forçação de barra esse entendimento. Ainda que talvez espiritualizando, etc e tal, a gente possa admitir assim, mas o texto tem que ser levado em conta o seu contexto e o que é que está sendo associado ao texto. Por exemplo, 1 Reis capítulo 8, verso 7, nós não temos ali querubins filtrando a glória de Deus quando a mesma está se manifestando no universo. Nós não temos essa informação. Então foi uma forçação de barra essa primeira informação. Quero voltar nos slides e quero aqui prosseguir com vocês. Próximo slide. O segundo argumento que a gente vai usar seria assim: de qual texto da Bíblia parte esta compreensão de que esta classe de anjos, os querubins, exercem como função, acabei esquecendo um R aí, eu peço desculpa, filtrar a glória de Deus,
quando a mesma se manifesta no universo. Onde é dito que isto acontece para que a glória de Deus não ofusque os demais anjos. Nós também não vamos encontrar essa informação em canto nenhum das Escrituras. Nós não temos essa informação. Rodrigo Silva fez uma inferência partindo, talvez pincelando alguma informação aqui e ali de textos fora de contextos, para trazer essa informação, porque não há isso claro na Bíblia. E aqui eu quero afirmar com vocês que, em termos de teologia, o expositor, o exegeta, o teólogo, etc. e tal, ele não pode afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Então, fazer essa informação, porque ela é desprovida de respaldo bíblico. Ele fez uma inferência, pegando uma coisa aqui e uma coisa ali. Também nós não produzimos teologia desse jeito. Então, você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que diga que os querubins eles são uma classe de seres angelicais que teria como função filtrar a glória de Deus quando a mesma vai se manifestar no universo. Esse texto ele inexiste na palavra de Deus. Inexistindo, então Rodrigo Silva traz uma informação muito complicada. Não dá para entender, levar adiante como dogma. Não é possível fazer isso. Então está desfeito esses primeiros dois argumentos. Ele realmente traz informações equivocadas. Que eu, enquanto professor de teologia, por exemplo, eu não tenho o mesmo nível acadêmico de Rodrigo Silva, eu admito isso. Eu tenho graduação, pós-graduação e um mestrado livre. Rodrigo Silva é pós-doutor. Realmente eu não conseguiria assim equiparar, mas até onde eu cheguei na busca, na exegese, investigando os textos, eu não encontrei essa informação em canto nenhum da Bíblia. Mas vamos avançar. Esses dois textos me são completamente assim esquisitos, o modo como ele está fazendo tal aplicação. Voltamos nos slides. O terceiro ponto que eu quero abordar com vocês foi o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal, que é essa questão de aplicar o nome Lúcifer como sendo, aplicar o termo Lúcifer como sendo o nome do diabo. Então, de forma rápida, eu vou colocar assim. Eu coloquei 3 textos na tela para você acompanhar. O texto do meio seria o texto hebraico, de Isaías 14:12. O texto de cima, o primeiro texto, é a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta. E o último texto aqui embaixo seria o texto da Vulgata Latina, um texto em latim. Note que o texto em hebraico, você tem destacado aí de amarelo, o termo é Heilel. Quando se traduziu o hebraico para o grego, nós chegamos em quê? Nós temos Reósforos. Seria a tradução, então, de Heilel para o grego. Quando você chega lá embaixo, olha o que vai aparecer no texto em latim. A palavra já é Lúcifer. Então, Lúcifer tem origem nos originais do grego e no hebraico? A resposta é não. Lúcifer é um termo latino. Aí nós vamos para o problema também de significado dos termos. Eu vou avançar com você. Vou colocar o próximo slide. Por exemplo, a palavra Lúcifer. Lúcifer, a palavra hebraica Heilel, traduzida na Bíblia portuguesa por Lúcifer, significa brilho, resplendor. E aparece em Isaías 14:12 a 14. Esse nome aparece vinculado à expressão filho da alva. Pode apontar para diferentes planetas que vão surgindo no horizonte, conforme a estação do ano, como por exemplo Vênus ou ainda Júpiter. A palavra Lúcifer, por sua vez, vem do latim Lucifer, que significa portador da luz. O texto de Isaías é considerado como uma referência primitiva a Satanás, o príncipe das forças demoníacas, tendo em mente o termo em latim. Aí você tem a fonte, dicionário do Dr. Russell Norman Champ, para não dizer que eu não estou fundamentando. Então perceba, o nome Lúcifer não faz parte dos originais nem hebraico e nem grego, vem do latim, cujo significado é portador da luz. Qual seria o problema então, professor, de Satanás ser um portador da luz? Nós temos inúmeros problemas. Por exemplo, eu vou voltar no slide e vou mostrar isso para você. Olha só, quando Jerônimo ele fez sua tradução dos originais hebraico e grego para o latim, ele aplicou o termo Lúcifer, então, em 3 textos na palavra de Deus. Ele aplicou no texto de Jó, capítulo 11, verso 17, aplicou em Isaías 14:12, e por último ele aplicou também o termo Lúcifer no texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. O texto de
Jó seria assim: e a tua vida será mais clara do que o meio-dia, e a escuridão dela será como a alva. Eu coloquei o texto em português e o texto em latim. Destaquei a palavra de vermelho. Olha para você ver que nós temos Lúcifer lá no final. Então aqui eu destaquei, ele foi traduzido como a palavra alma, alva. É lógico que aqui em Jó não se refere ao diabo, ao anjo caído, porque está dizendo assim: a tua vida será mais clara que o meio-dia, e a escuridão dela será como a alva, será como o resplendor, como o brilho. Então isso aqui contextualmente não diz respeito a Satanás, é um equívoco. Isaías 14:12, se você espiritualizar e linkar com algumas coisas, até poderia fazer sentido, mas também o texto, contextualmente, ele se refere ao rei da Babilônia. Pelo contexto você consegue ver isso claramente. Agora, olha o problema que isso causaria, tendo a ideia que é sim o nome de Satanás e que o significado do nome seria portador da luz. Olha só para você ver o texto de Pedro 1,19, 2 de Pedro 1,19. Está escrito assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Estrela da alva aí no latim, o texto está em azul, você percebe aí que é Lúcifer. Aí viria a seguinte questão: eu devo admitir que até que o dia amanheça e a estrela da alva, que seria Lúcifer, apareça no meu coração ou no coração da igreja? É claro que esse texto não pode se referir ao diabo. Pedro está falando da estrela da manhã, que seria Cristo, com base no texto de Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano. Vai dizer que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. O termo lá não é Lúcifer, beleza, mas não pode se referir ao diabo, porque o diabo teria então que aparecer nos nossos corações. Eu não vou admitir uma coisa dessa. Então Pedro está claramente se referindo a Jesus. Mas Jerônimo empregou o termo Lúcifer, então se eu seguir o entendimento originário, ele estaria falando do diabo, e o diabo seria esta estrela da manhã que iria brilhar nos nossos corações, que iria aparecer. Não dá para aceitar. Isso é completamente inaceitável. Repudio essa ideia. Então veja o problema que isso causaria. O que mais de problema que nós teríamos? Deixa eu voltar nos slides para a gente passar desse ponto que já seria matéria vencida. Vamos aqui a pegar aqui ainda esta informação. Olha só. Em qual lugar da Bíblia contém esta informação? Que Satanás, quando saiu da presença de Deus, ele cruzava o universo e deixava um rastro de luz. Talvez tentando querer ali vincular o diabo como sendo um portador de luz. Se o Rodrigo Silva estivesse usando esse texto aqui, que aparece em Lucas capítulo 10, verso 18, daria para linkar até que, se você espiritualizar, até que sim, mas olha o que diz o texto, que sai da boca de Jesus. E ele respondeu: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Perceba que as informações não batem. Ainda que eu admita, que eu tente linkar a informação que ele traz, o que Jesus diz é: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Não está dizendo que ele cruza o universo e deixa um rastro de luz por ser ele Lúcifer, o portador da luz. Não tem esta informação no texto, então também é forçado afirmar que o diabo, quando saiu da presença de Deus, por ser ele Lúcifer, ele cruzava o universo e deixava um rastro de luz. Essa informação ela é muito forçosa, ela força a barra, percebe? Nós teríamos então já 4 informações equivocadas que vêm do Rodrigo Silva nessa sua palestra, que não daria para a gente afirmar. E eu estou avaliando as informações com você e provando que não dá para nós caminharmos nessa direção. É uma forçação de barra, percebe? Porque nós não teríamos assim na Bíblia, a Bíblia afirmando com clareza insofismáveis tais informações que ele traz. Veja que seria de novo uma inferência. Lúcifer saía da presença de Deus, cruzava o universo e deixava um rastro de luz. Se eu usar o texto de Lucas capítulo 10, verso 18, força a barra porque não tem essa informação lá. Você percebe? Então olha para você ver o tanto que é complicado a gente às vezes ter como ponto de verdade teologia das seitas pseudo-cristãs. E aqui eu quero fazer isso de forma respeitosa. Se você pegar a vertente do cristianismo,
De forma esmagadora, eles vão colocar a Igreja Adventista como sendo uma seita pseudo-cristã e não como uma igreja realmente protestante. E esse é um ponto para nós que é muito forte, porque existem muitas pessoas que tomam, que dizem adventistas, testemunhos de Jeová, os mormons, etc. e tal, como sendo doutrinas cristãs. E veja que não é. Essas, por exemplo, que ele vem trazendo, eu vou mostrar para você a fonte, você vai ver que isso não tem respaldo na Bíblia. Não é da Bíblia que ele está tirando essa informação. Tá, matéria vencida, quarto ponto, vamos avançar. Ainda tenho o ápice agora do que Rodrigo Silva declarou para abordar com você. Olha, abordando agora, senhores, a informação que Rodrigo Silva trouxe a respeito de em cada planeta existir uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que paradoxo porque eu vou fazer a leitura e depois eu volto explicando para vocês. Então, do site UOL, do dia 2/7/2013, às 12 horas e 38 minutos, meio-dia e 38, olha a informação que foi publicada. A conta final nem sempre é unânime. Mesmo assim, os números são astronômicos. Segundo estudos de astrofísicos da Universidade Norte-Americana de Harvard, existem pelo menos 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra apenas na Via Láctea. Se ampliarmos a pesquisa para qualquer tipo de planeta, como os parecidos com os gasosos do Sistema Solar, os astrônomos calculam cerca de 100 bilhões de planetas. Por que é que eu estou sendo enfático nessa informação? Porque vamos lá. Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, e a arqueologia é uma ciência que faz afirmações com base em evidências, em fatos. Sendo ele, então, um arqueólogo, olha a informação que ele trouxe nessa palestra sobre a origem do mal. Ele disse assim: você sabe que em cada planeta há, então ele está fazendo uma afirmação, em cada planeta há uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá, professor, onde está o problema nisso? O problema é que, sendo ele um cientista, alguém muito renomado na academia, ele apresenta um programa que tem o nome de Evidências. E o slogan do programa é Em Busca de Fatos ou de Evidências que Comprovam a Veracidade da Palavra de Deus. Aonde você encontraria esta informação? Alguém já leu isso na Bíblia? Que em cada planeta existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Você já leu isso em qual texto? Aonde há essa informação? Porque vamos pegar com base naquela informação do site lá que o UOL publicou, com base em estudos de astrofísicos da Universidade Norte-Americana de Harvard. Note que não é qualquer universidade, é de Harvard. Eles calculam que há entre 17 a 100 bilhões de planetas. Isso só na Via Láctea. Então nós teríamos que dizer, com base na afirmação de Rodrigo Silva, que existem entre 17 a 100 bilhões de árvores do conhecimento do bem e do mal. Olha que paradoxo. Porque a Bíblia vai citar uma única árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi aquela que estava no jardim do Éden, por ocasião lá do teste do casal Adão e Eva. Uma única. Você não vai encontrar em mais nenhum lugar da Bíblia ela mencionando uma possibilidade de existir uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o primeiro paradoxo. Nós não temos essa informação na Escritura. Ela cita uma única. E existindo no planeta Terra. Então, fora da Terra, você não teria informação na Bíblia sobre a existência de nenhuma outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, isso não existe na palavra de Deus. Uma informação truncada, equivocada e completamente mitológica. Não vou dizer nem mitológica, eu nunca li um mito, também sou professor de filosofia, nunca li um mito que dizia uma coisa dessa. Então, veja que informação completamente equivocada. Segundo ponto. Até onde a ciência pesquisou, a ciência não publicou a informação de que tenha encontrado a árvore em nenhum outro planeta, nem do Sistema Solar, nem da Via Láctea ou em canto algum. Até onde a ciência conseguiu pesquisar. Talvez porque alguém pode colocar assim, tá? Para nós falarmos que não tem, a ciência teria que descartar, teria que investigar todos os planetas. É verdade.
Só que pelo fato, como ele diz que em cada planeta, se ele diz em cada, seria em cada planeta existente. Como a ciência já conseguiu pesquisar o sistema solar, não se encontrou. Então essa informação também não bateria. Essa informação estaria equivocada porque no sistema solar não se encontrou árvore em lugar nenhum. Então logo dizer que em cada planeta há é uma informação que não encontra respaldo na ciência, nem na Bíblia e nem na ciência. Agora, o maior problema seria o seguinte: de onde vem então a afirmação de Rodrigo Silva? Para a gente finalizar o vídeo que já está ficando um pouco grande. Agora nós vamos lá para o cerne da questão. Ele fez essa afirmação com base em quê? Na ciência? Não. Com base na Bíblia? Não. Então ele usou o que para abonar essa sua assertiva, professor? Eu vou mostrar para você. Vou voltar no slide e vou mostrar a fonte de que Rodrigo Silva traz essa informação. Volto no slide. Olha só. Aqui é uma visão de Ellen Goldwhite, a profetisa do movimento adventista do sétimo dia. Eles têm ela como espírito de profecia, cujas suas visões e escritos são inspirados por Deus no mesmo pé de igualdade que é a Bíblia Sagrada. Então, olha o que ela vai dizer. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Veja que é outros no plural e mundos também no plural. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. E a relva era um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali, cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos do que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus, e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então duas árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida, existente na cidade. O fruto de ambas tinha um belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham uma faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comessem, cairiam. Primeiros Escritos, página 39 e página 40. Então veja, da onde Rodrigo Silva traz o fundamento para o que ele disse naquela palestra, sobre existir árvore do conhecimento do bem e do mal? É da Bíblia? Não. É da ciência? Também não. É da arqueologia? Também não. Isso vem de uma visão de Ellen Goldwhite, que é a profetisa do movimento adventista. Diga-se de passagem, ela é a única profetisa do movimento adventista. Eles não têm outro. Apesar de falarem que não creem que só ela tem, mas até hoje, pela existência do adventismo, eles só acreditam esse dom em Ellen Goldwhite. Então ela teve aquela visão em que ela recebeu asas e um anjo acompanhou ela saindo da cidade para esse lugar que ela descreve ali. E lá ela vê o que? Pessoas habitando ali. E ela tem uma interlocução com um habitante desse lugar, que ele vai dizer para ela que o cenário é daquele jeito porque eles vivem em extrema obediência à palavra de Deus. Lá nesse lugar ela vê pessoas que são portentosas, nobres e majestosas. Então ela está vendo seres humanos. Porque o adventista crê que existem pessoas habitando outros planetas, outros mundos. É por isso que o Rodrigo Silva está fazendo aquela afirmação. Então, com base nessa visão, ela vê nesse lugar duas árvores. Deve ser a árvore da vida, pela descrição que ela faz, que ela diz que se assemelhava, e o outro era a árvore proibida. Comparando isso com o relato do Gênesis, a árvore proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, você percebe aí aonde está agora o esteio. O que Rodrigo Silva usa para fazer aquela declaração? Ele usa a visão de Ellen Goldwhite e não a Bíblia. Ela tem mais uma visão que eu quero colocar para você e encerrar esse vídeo. Olha só o que ela vai descrever ainda na página 40 desse mesmo livro. Olha só, página 40, edição de 1967, Primeiros Escritos. Olha o que ela vai dizer. Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas, e vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido transladado. Percebe?
Numa das visões, ela vê pessoas habitando um outro mundo, um mundo que era assim, um mundo, pelo que ela descreve, um mundo assim, um paraíso. Um mundo assim, completamente diferente do que é a Terra. Agora, nessa outra visão, ela diz que foi em um mundo que tinha 7 luas, e lá ela viu o bom e velho Enoque. Senhores, pela informação de Gênesis 5, 24 e Hebreus 11, a Bíblia só vai dizer que o Senhor tirou Enoque da terra e o tomou para si. Não vai dizer que Enoque está visitando planetas, está viajando no universo, no espaço, etc e tal. Essa informação é uma bobagem, para não dizer outra coisa, para não dizer que é uma heresia de Ellen Goldwyn, porque isso não tem respaldo na Bíblia. Primeiro ponto. Segundo é que são a visão particulares, não tem um pé de igualdade canônica como é a Bíblia. Então Rodrigo Silva partiu de uma visão de uma profetisa para fazer aquela afirmação. O que a gente conclui? Que realmente é perigoso dar crédito a seitas pseudo-cristãs como é, por exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia. Essas doutrinas não encontram respaldo na Bíblia, então que você tome cuidado, que você possa comparar, por exemplo, o que diz Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, os mormons, etc e tal, comparar se realmente isso a Bíblia diz com clareza, ou se isso não é um sofisma, ou se isso não é uma meia-verdade, uma inferência, uma dedução e por aí vai. Porque pelo que a gente avaliou aqui, as informações que contém no trecho do vídeo que eu coloquei para vocês, nenhuma delas encontra respaldo na Bíblia. Então, assim, peço desculpa ao Rodrigo Silva, mas essas informações, a Dr. Rodrigo Silva, não tem respaldo na Bíblia. Isso aí foi uma inferência, isso foi, de certa forma, uma conjectura que o senhor colocou, e isso foi uma dedução. Nada disso aí está na Bíblia. Nada disso aí teria como o senhor provar na Bíblia. Então eu vou ficando por aqui, de certa forma foi mais um vídeo apologético. Que Deus em Cristo vos abençoe. Lembrando que o Praxis Teológica tem esse viés. Tome cuidado com informações que são veiculadas. Que você possa conferir sempre com a Bíblia, ter a Bíblia como fundamento, como uma balança divina, para você não cair nesses paradoxos, como a gente colocou aí. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu volto num próximo vídeo para aprofundar no conhecimento bíblico, teológico e apologético com vocês. Fiquem todos na paz, eu vou ficando por aqui.